Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Jala Erten, eu sou colaborador da Fraternidade Luiz Sérgio, um centro espírita kardecista aqui da cidade de Vinhedo. E nós temos um programa chamado Gotas Fraternas, onde todas as semanas nós lemos e comentamos um capítulo do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos fazer uma reflexão em conjunto com você sobre a fé. No capítulo 113 do livro Pão Nosso, nós temos o título de Tua Fé. Então é sobre essa lição que nós vamos conversar hoje. E quando nós falamos de fé, sempre me vem à memória uma oportunidade sagrada que nós tivemos de conhecer pessoalmente Francisco Cândido Xavier. E certa feita, em sua casa em Uberaba, eu ouvi as pessoas perguntarem para ele: Chico, o que você tem de atributo especial para ter tanta possibilidade ao seu alcance, para você ser tão importante dentro da doutrina para todos nós, né? E ele, naquela simplicidade de sempre, com um exemplo de humildade contagiante, né? A vibração dele envolvia todos nós assim em profunda paz, e ele então respondeu que ele não se sentia com nenhum atributo especial, porque a única coisa que ele sempre fez na vida foi cultivar uma profunda fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que eu escuto ou comento alguma coisa sobre fé, eu me recordo dessa resposta dele, mostrando o quão essencial é a fé para todos nós. Para todos nós. Nós precisamos conquistar, cultivar a fé em Deus, a fé em Jesus, dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito eterno. Porque sozinhos, sem fé, não é possível a gente conseguir evoluir em direção à sabedoria e o amor, que são as duas asas que vão fazer com que o nosso espírito alce voo em direção às glórias da eternidade. Não é mesmo? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer com que possamos todos nós pensarmos nisso. Como está a nossa fé? Vamos parar um minuto e perguntar para nós mesmos: a quantas anda a nossa fé? Como nós estamos diante da fé em Jesus? Imaginarmos todos nós, né? Cada um de nós, imaginarmos a nós mesmos diante do Cristo, olhando nos seus olhos e respondendo: como está a minha fé diante de Jesus? Né? É preciso coragem para a gente fazer esse exercício, né? Mas eu acho que seria
bastante salutar se a gente fizesse isso, né? Até porque existe um capítulo muito lindo do Emmanuel, psicografia de Chico também, onde ele ensina a gente a meditar, né? E nessa hora que ele ensina a gente a meditar, ele fala que é para a gente imaginar que nós estamos num barco, esse barco está acima das águas movimentadas dos nossos problemas, e a gente está dentro do barco e quem está conosco no barco é Jesus. Então, ele fala que essa seria uma maneira muito eficaz de meditação, a gente olhar nos olhos de Jesus e conversar com ele, pedir para ele orientação para o problema que estejamos passando e fazermos silêncio em nós mesmos para ouvir as suas recomendações. E através da intuição, todos nós podemos receber essa luz de Jesus nos dando rumo para aquilo que precisamos, nos dando respostas para as nossas indagações mais profundas. Então, a fé, ela é a força motriz da nossa caminhada, da nossa evolução, do nosso equilíbrio, do nosso ânimo, da nossa força. Então, se podemos pedir algo a Jesus, devemos pedir sempre que fortaleça a nossa fé, que nos faça multiplicar. Esse seria o pedido que podemos e devemos fazer a Jesus, que multiplique a nossa fé, que expanda a nossa fé, que faça com que a semente da fé minúscula que buscamos possa ser conquistada, multiplicada e desenvolvida em nós com a ajuda de Jesus. Ele vai certamente nos auxiliar se buscamos com sinceridade esse objetivo. E para podermos concluir a nossa reflexão, nós vamos ler esse capítulo 113 do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Lucas 8,48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis.
nos empreendimentos e necessidades de teu caminho. Não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a refletir e absorver essa lição como luz para os nossos caminhos. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.